Meus alunos, boa tarde. Estamos na disciplina Gestão da Sala de Aula. Já carreguei o material de referência para vocês. Vamos falar um pouco a respeito da unidade 1, o espaço da sala de aula. Tenho certeza absoluta de que nenhum de vocês terá dificuldade alguma de entender a respeito desse conteúdo. Por quê? Porque vocês já viveram, desde que nasceram ou foram para a escolinha, muitas relações sociais. A partir do momento que vocês nasceram, vocês já estão inseridos numa cultura. Cresceram, a mãe colocou no jardim de infância, ou colocou numa escolinha, ou colocou numa creche, ou vocês foram para a casa da tia, ou para a casa da avó, onde vocês conseguiram aprender alguma coisa que foi ensinada naquela interação que ocorreu com as pessoas mais velhas ou da idade de vocês. Vejam que estou dando uma introdução aqui a respeito de aprendizagem e do local onde ela pode acontecer. Obviamente que nós não vamos nos dedicar aqui aos ambientes informais de aprendizagem, mas eu quero falar com vocês mais especificamente da educação formal e de um espaço formal chamado sala de aula, onde os processos de ensino e aprendizagem ocorrem. Nesse sentido, essa nossa aula vai ser muito rápida. Por quê? Porque vocês devem estudar esse material de referência com muito cuidado, com muito carinho, com muita dedicação. Vocês devem seguir no cronograma o tempo que eu indiquei para vocês de investimento na leitura e no aprofundamento desse material de referência. Daqui a pouquinho eu vou postar para vocês a atividade número 1, para que ela seja feita. Vocês já devem ter lido minimamente a unidade número 1 e depois aprofundar na unidade número 2. Por quê? Porque a nossa primeira avaliação terá como base a unidade número 2. Mas vamos voltar aqui agora, porque eu quero falar rapidamente a respeito desse lugar chamado espaço sala de aula. A gente já sabe que não é o espaço físico que determina o local onde se aprende e onde se ensina. Eu já estive no sertão de Pernambuco e isso me deixou com o coração muito doendo. No sertão de Pernambuco, a sala de aula acontece debaixo de uma árvore. Uma professora para 4, 5 séries, ou na nomenclatura atual, anos. Você vira de um lado, a professora vira de um lado e ensina para um ano. Vira do outro lado e ensina para outro ano. Vai debaixo da outra árvore, também ensina para outro ano. Então a gente sabe que não é propriamente dito o local onde ocorre o processo de ensino-aprendizagem, mas os diversos locais onde a aprendizagem pode acontecer. Por exemplo, o espaço físico pode ser uma quadra, um laboratório, um pátio. E a gente sabe que para essa aprendizagem acontecer, a professora ou o professor ela tem que se preparar, ele tem que se preparar como docente, porque nesse espaço ele desenvolve uma prática, ele seleciona ou julga alguns conteúdos considerados importantes para a aprendizagem. Nesse espaço também chamado sala de aula, que pode ocorrer em qualquer lugar, o professor ou a professora transmite e recebe afetividade, mostra, vive, experimenta, experiencia os seus valores, as suas crenças, as suas experiências
e também se posiciona politicamente. Eu já tive momentos na sala de aula que eu contei o tempo quando eu era militante do PT, quando eu era militante sindical, e tudo que eu fazia em prol da minha militância. Aí muitas pessoas não entendem porque hoje eu defendo o capitalismo, eu defendo o não PT, eu defendo algumas correntes de direita. Olha do que eu estou falando. Eu estou falando de um posicionamento meu, politicamente, e que eu discuto com os meus alunos durante as minhas aulas, durante a transmissão do conteúdo que eu estou lecionando. Então vejam que o espaço da sala de aula, ele vai muito além do que a gente pode imaginar e pode pressupor como um espaço de mera transmissão de informação. Na verdade, a sala de aula é o centro do processo educacional. Por quê? Porque na sala de aula ocorre a formação inicial desse aluno e também na sala de aula fica mais visível a interação que ocorre entre os diversos participantes daquele lugar, daquele momento histórico, e que confrontam as realidades de cada um que está ali naquele lugar. Também no ato de educar, nesse espaço chamado sala de aula, não importando onde ele esteja, nós conseguimos ver, visualizar, sentir os problemas concretos que o nosso aluno passa, os comportamentos que ele exibe e tudo aquilo que a gente precisa minimamente ajudá-los para que eles possam conseguir adquirir alguns conceitos, algumas informações para a sua formação acadêmica. Então vejam bem que a sala de aula é um espaço riquíssimo, onde tudo acontece. Na sala de aula a gente vê graça, desgraça, pobreza, riqueza, a desigualdade e a igualdade, quem é doente, quem está são, quem é afetivo, quem é agressivo, quem vai aprender, quem não vai aprender. A gente vê o rico, a gente vê o preto, a gente vê o branco, a gente vê o amarelo, a gente vê o cadeirante. Olha a inclusão, olha a diversidade. Então nós temos que prestar muita atenção nesse espaço chamado sala de aula, porque ele é o começo de tudo na gestão da sala de aula e é também o começo de tudo na formação e na aprendizagem do nosso aluno. Vocês poderão ler esse tópico 1.1, a sala de aula como espaço de formação e de aprendizagem do aluno, e eu queria mostrar para vocês, para que vocês pudessem ter mais conhecimento um pouco dos fundamentos teóricos, das concepções teóricas de alguns estudiosos que já falavam a respeito dessas interações e a respeito da aprendizagem dentro da sala de aula. Alguns autores, filósofos, educadores da antiguidade e também da nossa era moderna já estudavam e já debatiam a respeito dessas interações. Podemos destacar aqui Comênio, em 1592, podemos destacar Pestalozzi, 1746, John Dewey, 1859, e ele fala, olha que legal, já em 1859, ele falava, no século XIX, né, que não cabe à escola o papel de cabe à escola o papel de não comunicar o saber pronto e acabado, mas de ensinar as crianças a adquiri-lo quando lhes for necessário, e isso, sobretudo, através da ação. Já está puxando a nossa orelha aqui.
e eu já puxo a orelha de vocês. Por quê? Muitos alunos querem os trabalhos todos muito mastigados, todos muito detalhados, tudo muito pronto, e John Dewey vai falar para nós que não, a escola não tem essa obrigação, ela não tem essa precisão de dar ao aluno o saber pronto e acabado, mas ser um mediador. A escola tem que ser um mediador do conhecimento com a realidade e o aluno no meio desses dois fatores. Também vou mostrar para vocês aqui, sinalizar para vocês, um outro camarada, muito gente boa, que já é nosso contemporâneo, e ele se chama Jean Piaget. Ele morreu outro dia, 1980, já no nosso século XX, e ele é o pai, digamos assim, do construtivismo, e a gente estuda Piaget em quase todos os âmbitos onde se fala aprendizagem. Jean Piaget é um dos teóricos mais citados, principalmente em disciplinas relacionadas à psicologia da aprendizagem. Foco de Piaget. Foco de Piaget. Ele acredita que o professor tem uma capacidade ativa de aprender com o aluno e de mediar a aprendizagem do aluno a partir daquilo que o aluno já desenvolveu e já trouxe até naquele momento. Realmente, o estudo de Piaget é uma contribuição muito importante para que nós possamos entender a relação da criança com conhecimento e, posteriormente, como essa criança, depois de adulta, já em outras teorias, vai demonstrar que aprendeu ou que não aprendeu. Então, já sinalizei para vocês aí alguns teóricos. Outro muito bacana que vocês devem ter em mente aqui nessa unidade 1 é o nosso Vygotsky, também nosso contemporâneo, um russo que nasceu em 1896, e ele vai complementar o pensamento de Piaget, e ele redefine o papel do professor como mediador entre o conhecido e o conhecível. Apresenta pesquisa muito importante sobre a mente e reflete a respeito da zona de desenvolvimento proximal. Posteriormente, vou explicar para vocês, ou então quem quiser me pergunta lá no fórum temático, o que é a zona de desenvolvimento proximal, que eu vou explicar para vocês porque é um conceito bastante interessante e é o centro da teoria de Vygotsky. Caminhando mais um pouco, esse nosso parceirão aqui, Paulo Freire, ele é o brasileiro, né, gente? É um brasileiro que fez história tanto no Brasil quanto internacionalmente. É um dos nossos pensantes da educação. E ele discutiu com os educadores brasileiros a respeito da fragmentação disciplinar e a necessidade de priorizar o trabalho coletivo, da postura do educador frente à condução da aprendizagem e a importância das práticas interdisciplinares dos professores. A gente vai ver mais para frente, na unidade 2, a importância do pensamento de Paulo Freire com relação à fragmentação do saber do professor. Por quê? A fragmentação vai se dar basicamente no currículo. O que é o currículo? O currículo é um conjunto de saberes baseados em conteúdos e que são sistematizados por períodos, por etapas. Então, um educador pensa assim: o menino de 4 anos tem que saber isso, o menino de 5 anos tem que saber isso, o de 6 tem que saber aquilo. Então, monta-se um currículo, e esse currículo, até outro dia,
e em grande parte das escolas tradicionais, o currículo não conversava entre si. As disciplinas do currículo não conversavam entre si. Então a gente tinha aí a fragmentação do aprendizado da criança, do adolescente, do adulto, e também a fragmentação do trabalho coletivo do professor. Porque o professor que ensina matemática, ele não vai se preocupar com ensinar português. Ele aprofunda na aprendizagem da matemática, mas ele se esquece que o português fica junto com a matemática. Então o pensamento de Paulo Freire vem nos ajudar nesse sentido, para fazer a interdisciplinariedade dos conteúdos do trabalho coletivo para maximizar a aprendizagem dos alunos. Continuando aqui, nós podemos... Eu concordo com as minhas colegas aqui, né? Que a gente é muito resistente a mudanças, a novas práticas. Por quê? Porque nós, seres humanos, fazemos e temos os nossos próprios parâmetros, os nossos próprios valores, as nossas próprias crenças e experiências. E é em cima delas que a gente constrói a vida, a gente constrói as nossas ideologias, e é com isso tudo que a gente vai para a sala de aula. E dentro dessa sala de aula, as interações estão ocorrendo. Então, a sala de aula, ela realmente é um lugar privilegiado de mediação pedagógica, onde ocorre a aprendizagem do humano. Vocês verão no PowerPoint, que também já está disponibilizado para vocês, que vai mostrar o que é essa mediação. Mediação significa, de acordo com Queiroz, interferência, ação de um mediador. É alguém que fica no meio para unir dois extremos. Então, o professor, dentro da sala de aula e na gestão da sala de aula, faz a mediação do conteúdo do currículo com o aluno que precisa aprender. E é muito interessante que, se essa mediação não for feita adequadamente, o aluno fica no prejuízo e o professor fica no prejuízo também. Por quê? Porque em educação podemos designar como mediador o professor. É aquele que faz a mediação entre o aluno e o objeto de estudo, o conhecimento intermediário, pelo qual é possível se compreender outro conteúdo de forma indireta. O método que torna um conteúdo compreensível. Olha que bacana! Quando vocês pegam esse material de referência para ler, vocês estão tendo acesso a muita informação. No entanto, muitos podem não entender o que está sendo lido, podem não compreender o que está sendo, o que foi codificado aqui no computador. Qual é o papel do professor? Eu, Cristina, eu venho aqui para fazer a mediação entre o que está escrito e você que tem que aprender. Então eu pego cada parágrafo desse e explico o que Piaget falou, o que Vygotsky falou, o que Paulo Freire falou, até que o conhecimento se torne compreensível para você. É por isso que muita gente sente falta da sala de aula presencial. Por quê? Porque sente a ausência física do professor, pode tirar dúvida na hora que a dúvida aparece. No entanto, a gente vai ver que aqui nós hoje estamos mediados por outros instrumentos, por outras técnicas, por outras metodologias que permitem também a compreensão, a assimilação dos conteúdos. Penso que vocês podem estudar Novaski na medida que
essa autora entende a sala de aula como um momento privilegiado, onde se processam o ensino e a aprendizagem. Existe o confronto de ideias entre o professor e o aluno, entre o aluno e o aluno, e tira cada um, professor e aluno, do seu lugar de conforto. Se a sala de aula está bem delineada e bem delimitada, e estiver acontecendo ali dentro o que tem que acontecer, o professor nunca mais sai dali do jeito que ele entrou. E o aluno também não sai do jeito que entrou. Por quê? Porque o conhecimento, depois de produzido, tem o poder de tirar tanto o professor daquele lugar que ele estava, quanto o aluno também, daquele lugar de onde ele chegou, quando ele ainda não tinha a intermediação do professor. No item 1.3, eu quero introduzir aqui, em poucas palavras, que vocês vão ler depois, a noção de colaboração na sala de aula convencional e virtual. Vocês estão aqui agora num curso de pedagogia, um curso totalmente à distância, 100% à distância, onde vocês, quem não me conhece ainda, né, depois pode ir lá na Newton, que vai me conhecer, é só marcar, se quiser ir lá, pessoalmente, né? Mas aqui vocês estão escutando a minha voz e eu vou passar para vocês, eu já passei, vou postar daqui a pouco, algumas atividades que vocês terão que desenvolver em grupo. E o aluno da educação à distância sente muita dificuldade de desenvolver atividades em grupo. Por quê? Porque o foco dele ainda é a sala de aula convencional, onde nós nos encontramos em tempo real, nós nos encontramos fisicamente, a gente pega o material, distribui, cada um fica com sua parte, com seu pedaço, com seu parágrafo, estuda, a gente ajunta, olha um para o outro, um escreve, outro digita, outro lê, outro faz o PowerPoint. A diferença que essa colaboração que existe na sala de aula convencional, ela existe também na sala de aula virtual. Vocês se agruparão daqui para frente em outras modalidades. Vocês poderão se conectar uns aos outros via Skype, via WhatsApp, via Messenger, via Facebook, via listas de discussão, via e-mails, via um tanto de coisa. Para quê? Para que a aprendizagem possa ocorrer. Então, acabou esse negócio de o aluno falar assim, eu só sei trabalhar sozinho. Se você não desenvolver essa sua habilidade de trabalhar em conjunto, seja na sala de aula convencional, seja na sala de aula virtual, a sua aprendizagem vai ficar comprometida. Por quê? Porque as relações, elas acontecem nesses dois espaços de forma diferenciadas. Na sala de aula convencional, a gente tem a interação. A interação é o olho no olho. A interação é o toque da mão na mão, né? É o toque da pele. É chegar, pegar no cabelo, dar um beijo no rosto, um beijo na testa. Isso tudo favorece demais a aprendizagem. Na sala de aula virtual, nós temos interatividade. O que é interatividade? É a interação que ocorre mediada por um instrumento. No caso aqui, eu estou sendo a professora da sala de aula de vocês, intermediada por uma tecnologia chamada internet com o computador. E estou explicando um conceito para vocês. No entanto, vocês estão dentro de uma sala de aula virtual. Provavelmente muitos vão se encontrar pessoalmente porque
vocês ainda sentem muito essa necessidade. No entanto, tem um fator que é indispensável, seja na sala de aula virtual, ou seja, na sala de aula convencional. Esse fator é a palavra. Na sala de aula convencional e na sala de aula virtual, a palavra é o nosso instrumento de comunicação, de interatividade, de interação. Sem a palavra, a gente fica capenga, a gente fica aleijado. Então a gente tem que entender que o importante é que os professores e os alunos reconheçam que é a palavra que permite as interações e que deve ser usada para o diálogo em qualquer espaço que se dê à sala de aula. Também vocês poderão estudar com bastante ênfase um outro cidadão, um outro teórico, também psicólogo, contemporâneo nosso, chamado Henri Vallon. Ele foi um cara muito gente boa e as ideias dele são utilizadas até hoje. Por quê? Porque ele coloca o foco em uma dimensão da aprendizagem que poucos de nós reconhecem ou pouco de nós utiliza. Ele vai falar da dimensão afetiva do processo de ensino-aprendizagem e coloca essa dimensão afetiva como centro das possibilidades, tanto da construção da pessoa como sujeito social, quanto na construção daquela pessoa que aprende. Quando o professor ele aposta nessa dimensão afetiva, o aluno aprende mais rapidamente. O aluno aprende questões significativas para a prática profissional dele. Essa teoria de Vallon, eu particularmente amo trabalhar com esse conceito dele, nesse enfoque dele, colocando também as emoções como a origem da consciência para a aprendizagem de forma autêntica, de forma significativa para o aluno e para o professor. Então pensem na dimensão afetiva colocada por Henri Vallon. E finalizando essa unidade, eu gostaria que vocês lessem a teoria na prática. As minhas colegas, professora Dulcineia e professora Nessi, que eu amo, ambas são assim do meu coração, elas colocam uma reflexão bastante importante aqui para a formação do professor. Elas vão dizer que, no que diz respeito às habilidades a serem adquiridas pelos alunos, e destacam aí algumas como saber planejar, organizar seu próprio tempo, organizar o tempo para estudar, para saber ler, para aprofundar nos textos teóricos, para fazer seu próprio registro. O professor é peça fundamental. No que diz respeito aos conhecimentos necessários, é preciso que o professor gere no aluno condições de autonomia individual. Por quê? Porque hoje não cabe mais o professor que fica na cola do aluno. No curso superior, não existe mais essa figura do professor que pega o caderno para dar visto, que pega o caderno para ver se copiou a linha 1, a linha 2, a linha 3, se está com a caneta vermelha, azul, amarela, preta, branca. O aluno hoje, ele é um ser que tem que ser dotado de autonomia. Autonomia individual. Para quê?
para que ele possa tomar suas próprias decisões, para que ele possa colocar em prática os conceitos que ele aprendeu e ele possa também gerar sucesso para a sua vida profissional. Agora, olha a importância do professor aqui. Tem professor que não sabe viver se o aluno não estiver grudado nele, dependente dele, o tempo inteiro. Eu, Cristina, trabalho no sentido de gerar em vocês, alunos, vocês verão que no ensino à distância vocês vão precisar muito disto, dessa autonomia, andar sozinho, entender sozinho. E o professor vai ser o mediador nesse processo de ensino-aprendizagem. E vocês, alunos, deverão ser capazes de construir o seu próprio conhecimento. Então, dentro da sala de aula, só reforçando aqui e finalizando a unidade número 1. A sala de aula é o lugar mais privilegiado que existe, tanto para o professor quanto para o aluno. Por quê? Porque olhem esse quadro aqui, olhem esse esquema, olhem essa hierarquia colocada aqui, que bacana. O espaço da sala de aula. Abaixo dele, eu colocaria esse espaço da sala de aula como no centro e espalharia os outros itens ao redor dele. Mas seguindo o esquema que as minhas amigas fizeram, a gente pode entender que deriva do espaço da sala de aula a aprendizagem e a formação do aluno. Também na sala de aula a gente vê a evolução histórica do sujeito cognoscente, o sujeito que aprende, o sujeito que chegou aqui de um jeito e após a nossa intervenção ele se torna outra pessoa. A gente vê também que na sala de aula o professor é que faz a mediação pedagógica com um objetivo muito específico de produzir no nosso aluno a aprendizagem do humano. O que é a aprendizagem do humano? É despertar no meu aluno aquela capacidade de amar, de escutar, de entender, de se compadecer, de fazer alguma coisa diferente daquilo que o bicho faz. O bicho é instinto. A sala de aula não pode ser puro instinto. O aluno morde, o aluno grita, o aluno belisca. Não. A sala de aula tem que ser mediada pelo professor para que o aluno possa aprender o humano. Também na sala de aula o aluno possa ampliar a sua colaboração. E veja que a colaboração faz parte da humanização, faz parte da humanização do humano. Ou seja, nós nascemos humanos, mas nós nos tornamos humanizados na medida que nós temos contato com a nossa cultura, com a nossa civilização. E aprendemos regras, aprendemos combinados, aprendemos a lei, aprendemos a interdição. E por fim, gente, essa interdição no seguinte sentido, de a gente saber o que pode e o que não pode, do que deve e o que não deve, do que é apropriado ou não para uma sala de aula. Também a gente aprende que, como parte do humano, a resistência à frustração. O professor dá uma nota baixa para um aluno, a gente vê dentro da sala de aula aqueles alunos que têm menos resistência à frustração. O professor não pode falar nada com ele que ele chora, o professor não pode chamar a atenção que ele sai pisando duro. Por outro lado, tem outros alunos que o professor chama atenção, o aluno fala: nossa, é mesmo, eu errei, me desculpa, me perdoa, não vou fazer mais. Então aqui a gente vê a aprendizagem do humano dentro da sala de aula. Seja a sala de aula convencional ou seja a sala de aula virtual. Penso que vocês, após estudarem essa unidade número 1,
com todos os detalhes que eu não coloquei nessa gravação, vocês terão condição de agora já entrar para a unidade número 2, e que é a base da nossa atividade de aprendizagem número 1. A unidade 2 vai falar da gestão da sala de aula no enfoque das diversas concepções pedagógicas de ensino e de educação. Espero vocês na próxima gravação. Quem tiver dúvidas com relação à unidade 1, depois de estudar bastante, coloque as dúvidas para mim no fórum temático, que eu vou responder a todos, tá ok? Agora eu já vou postar essa gravação lá para vocês no YouTube e quero explicar a atividade número 1. Beijo para todo mundo, tchau!